Jovens conversando e dando risadas, cantorias e muito rock and roll, enquanto passam baseado de uns para os outros depois de ingerirem um pouco de LSD. Mensagens de paz, amor e liberdade. Isso acontece em uma propriedade na periferia de uma grande cidade durante o fim da década de 1960, em um ambiente onde todos podem fazer o que quiserem. A ideia é se desvencilhar de um sistema que promove as guerras. Essa poderia ser a descrição de uma cena hippie em qualquer local dos Estados Unidos naquele período, mas não é. Neste caso, a visão é do Rancho Spawn, nos arredores de Los Angeles, onde a família Manson morava entre suas peregrinações, roubos e assassinatos cruéis. Todos eles liderados por Charles Manson, um homem de uma mente diabólica. Em novembro de 1934, nascia Charles Milix Maddox, filho de Kathleen Maddox, que deu à luz com apenas 16 anos de idade. Ele nasceu em Cincinnati, no estado norte-americano de Ohio, mas passou boa parte da infância mudando de cidade, já que sua mãe foi expulsa de casa quando descobriu a gravidez. Como se não bastasse as mudanças constantes, a relação mãe-filho não era boa. Em um episódio do seu livro, Charles relata que Kathleen chegou a propor a uma garçonete trocá-lo por uma caneca de cerveja. Por essas e outras, adotou o nome do seu padrasto Manson, com o qual ficaria famoso mais tarde. Notícias e documentos oficiais da época em que Manson era criança mostram que já na infância sua vida era marcada por comportamentos questionáveis. Ainda menino, Charles, como era chamado, foi enviado a um internato católico para crianças e delinquentes, de onde fugiu eventualmente. O garoto se manteve longe de casa, vivendo com o que conseguia roubar dos estabelecimentos locais. Passou por diversos reformatórios de detenções juvenis durante a infância, até ser preso pela primeira vez em 1951, por indicação de um grupo de psiquiatras. Na prisão, conheceu sua primeira esposa e mãe do seu primeiro filho, mas em 1957 a mulher decidiu que pediria o divórcio. E Manson tentou fugir da cadeia, só que dessa vez ele não conseguiu.
No ano seguinte, recebeu permissão para sua condicional, mas continuou cometendo violações, como roubos e até a prostituição de uma jovem de 16 anos. Fora das grades, conheceu sua segunda esposa e mãe do seu segundo filho, uma garota de programa chamada Leona. Algumas autoridades da época achavam que eles só se casaram para não poderem depor um contra o outro, em um processo que sofriam naquele momento. Charles e Leona se livraram da prisão, mas não demoraria muito para que o Charles fosse preso novamente, desta vez até 1967. Charles tinha pego 10 anos de prisão. Quando foi libertado em março de 1967, Manson havia passado mais da metade dos seus 32 anos de vida em prisões e centros de detenção. A intimidade com o encarceramento era tanta que oficiais da época relatam que ele teria pedido para permanecer na cadeia, pois lá se sentia em casa. Nesta época, descreve-se que Charles tinha grande necessidade de chamar a atenção para si mesmo. Era manipulador, falava de filosofias pouco conhecidas na época, como o budismo. Outra obsessão eram os Beatles. Tinha um violão e acreditava que, tendo oportunidade, seria maior que eles. Passava boa parte do tempo escrevendo músicas e tocando violão. Charles Manson tinha ideias grandiosas e um grupo de amigos e admiradores, conhecidos como a família. Eram homens e mulheres da famílias ricas que não tinham um bom relacionamento com seus familiares e que por isso passavam a morar nas ruas da Califórnia. Alguns de seus admiradores o consideravam uma reencarnação de Jesus Cristo, uma analogia a ele a abrir a vida dos jovens para novos horizontes. O próprio Manson, porém, sempre negou tal comparação. Charles viajou de Berkeley a São Francisco, recrutando membros para seu grupo, a maioria mulheres. A promessa de uma vida livre e alternativa se mostrou apelativa para diversos jovens, principalmente para Mary Brunner, que o seguiu atraída por sua personalidade magnética e acabou tendo um filho com ele. Mary Brunner chamou amigas para participar do grupo, e com isso a seita começou a crescer. Após dias perambulando por Los Angeles, a família, como foi apelidado o grupo, se fixou em um antigo site de filmagens no Rancho Spawn. O destino era Los Angeles, por uma simples razão. Manson pretendia seguir carreira como músico, pois ele tinha aprendido a tocar guitarra enquanto estava preso, e tinha certeza que seu momento de fama chegaria. Graças a alguns contatos, a sua habilidade de persuasão, Manson se tornou amigo de Dennis Wilson, da banda Beastie Boys, que acabou gravando uma das composições do ex-presidiário. A relação de Charles Manson com a música era tão intensa que em 1968, quando os Beatles lançaram o White Album, ele teve certeza que havia entendido a mensagem escondida por trás da música Helter Skelter. Para Manson, a canção tinha um sinal de que suas teorias apocalípticas estavam certas. Ele acreditava que uma guerra racial estava prestes a acontecer, teoria sempre fortemente refutada pelos membros da banda britânica. Estudos da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos,
indicam que ele contou aos seus seguidores a época que os negros ganhariam a disputa e os membros da família governariam o que restou do mundo. Embora a ideia já parecesse ótima para os participantes da seita, meses se passaram e não havia nem sinal de que o confronto começaria. Manson previa que os primeiros atos seriam cometidos por negros contra brancos. Até que no verão de 1969, o Messias convenceu o resto do grupo que eles deveriam incitar a guerra. Como? Assassinando os brancos ricos e influentes da cidade e incriminando os grupos de resistência negras, assim como os Panteras Negras. Ele planejava que o crime fosse atribuído aos grupos negros e que pudesse despertar a ira dos brancos, assim iniciando uma guerra. Então, no dia 9 de agosto daquele ano, Sharon Tate, uma atriz em ascensão em Hollywood, de 26 anos, voltava de um jantar com seus amigos para a casa onde vivia com seu marido, Roman Polanski. Essa noite, o cenário se tornaria assustador. Quando a polícia chegou à casa de Roman e deparou-se com um dos crimes mais hediondos da história dos Estados Unidos. Sharon Tate, a famosa atriz e mulher do diretor de cinema Roman Polanski, foi encontrada morta com vestígios macabros. Tate foi esfaqueada, baleada e pendurada pelo pescoço a uma viga. Na outra ponta da corda estava o seu cabeleireiro. Sharon Tate estava grávida de 8 meses e implorou pela vida de ambos. Os outros 4 amigos que faziam companhia à artista também foram assassinados brutalmente. O assassino escreveu a palavra Pig com o sangue da vítima na porta da entrada da propriedade de Polanski, que por sorte se encontrava trabalhando em outro lugar na noite do crime. O terror chegaria aos bairros chiques da alta sociedade. A palavra pigs fazia ligar o pensamento de qualquer pessoa ao grupo icônico Black Panthers, que combatia o racismo e agitava o país na época, usando muitas vezes essa palavra na luta. Os tempos eram rudes, o vento não soprava igual para todos. O homem acabava de pisar a lua, enchendo a nação de orgulho, e os hippies ganhavam o seu espaço com mensagens de paz e amor. Faltavam poucos dias para o mítico festival de Woodstock, em Nova York. Aquele crime semeou o medo, na verdade, muito mais do que isso. Entrou como uma bala com espinhos no coração dos americanos. Na noite seguinte, Leno e Rosemary LaBianca, donos de um negócio bem-sucedidos, também foram encontrados mortos em casa. Eles estavam amarrados e foram brutalmente assassinados. Rosemary foi esfaqueada 27 vezes. Morte aos porcos estava escrito na parede dentro da casa.
Aquelas noites sangrentas foram orquestradas pela mente distorcida e diabólica de Charles Manson. Os protagonistas foram os elementos de sua seita, a família Manson, mas a polícia estaria 2 meses aos papéis, sem nada em concreto para dizer à sociedade o que aconteceu afinal. Houve até a tentativa por parte da seita de induzir as autoridades ao erro, deixando armadilhas para incriminar comunidades negras, como dizem alguns artigos, plantar os cartões de créditos das vítimas em determinados bairros. O uso da palavra pigs foi precisamente usado para esse feito. Charles planejava continuar aterrorizando Hollywood. Entre suas futuras vítimas planejadas estavam o cantor Frank Sinatra e a atriz Elizabeth Taylor. A história mudou graças a um descuido de uma das meninas do grupo. A polícia chegou até o Rancho Spawn em uma investigação de roubos de carros e levaria presos todos os membros que estavam no local. Uma das meninas da família, Susan Atkins, que conheceu o líder do culto aos 18 anos em 1966, foi presa por furto de automóveis e teria confessado mais tarde a uma prisioneira que foi ela que apunhalou Sharon Tate e que depois saboreou seu sangue, o mesmo que teria usado para escrever pigs na porta. Foi assim que a polícia descobriu que a família havia cometido os assassinatos. No julgamento, Manson se exibia para as câmeras e se dizia inspirado por artistas como os Beatles, que teriam inserido mensagens subliminares sobre a guerra racial na música Helter Skelter. Manson foi condenado como autor intelectual dos assassinatos. Ao todo, ele participou direta e indiretamente de 9 mortes. Ele faleceu em 19 de novembro de 2017, enquanto cumpria a pena de prisão perpétua. Charles Manson foi um dos líderes de culto mais diabólico da história dos Estados Unidos. Era mentiroso, enganador, manipulando as pessoas. Quando saiu da prisão, ele vestiu a pele de um hippie, artista e poeta. Mas ele não era nada disso. Era apenas um jogo que fazia com as pessoas para as iludir e atrair para sua esfera de influência. Usava drogas e o isolamento para manipulá-las ainda mais e controlá-las. Manson queria ser uma estrela do rock e achava que seria. Talvez tenham contribuído a amizade como as de Dennis Wilson dos Beach Boys e o produtor de música Terry Melcher, mas nunca aconteceu e sentiu-se traído. Quando percebeu que estas pessoas não iriam fazer dele uma estrela, ele ficou muito revoltado. Os assassinatos foram um resultado dessa raiva. Ele queria retaliar contra as pessoas que eram ricas, poderosas, que ele sentiu que o ignoravam e não reconheceram o seu grande talento. Não é claro o que aconteceu com Sharon Tate e as pessoas que foram mortas na casa de Roman Polanski, mas acham que ele pensou que alguma das pessoas que os desiludiram estariam por lá. Charles Manson criou em sua cabeça um facto que haveria uma guerra entre brancos e negros, e os negros venceriam. Assim foi criada a mente diabólica de Charles Manson.
and they still have no idea what you're about. Tell me in a sentence who you are. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight razor if you get too close to me.